Olá, bem-vindo ao nosso podcast Falar é Fácil. Sou Reinaldo Passadori e um prazer muito grande em nosso programa de receber pessoas que têm uma coisa muito útil, interessante, importante para compartilhar com a gente. Desta feita, tenho o prazer de receber aqui o Vinícius Cordoni e também a Ludmila Amaral, que vão nos contar assim, a sua história, uma história de sucesso. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, prazer em recebê-los em nosso programa. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, ainda mais dividindo o espaço aqui com a minha sócia, com a Lud. Obrigada, Reinaldo, um prazer enorme nosso estar aqui, espero que a gente consiga agregar bastante aí para sua audiência. Vocês têm uma empresa e eu, assim, pelo pouco histórico que já soube de vocês, estão há 7 anos juntos, já nasceu de uma junção de necessidades, de repente assim, cada um fazia uma coisa, outro fazia outra coisa, daí a pouco, por que não juntar as nossas forças para potencializar os resultados? E depois desse tempo todo, assim, estão, assim, graças a Deus, celebrando, festejando tanto sucesso. Nessa linha, né, basicamente, pensando em cultura e inovação. Disso eles vão falar bastante, não é? Cultura e inovação. Mas a VCRP é uma sigla. O que significa VCRP, a empresa de vocês? Então, na verdade, ela começou como Vinícius Cordoni Relações Públicas, com o meu nome. Quando eu atuava no mercado, eu era cliente, né, antes de fundar a agência. E eu não queria que a minha história como cliente, né, toda a trajetória, todos os cases que eu havia desenvolvido fossem deixados de lado e eu começasse uma agência do zero. Então eu emprestei aí todo o meu tempo de carreira para a agência. Começou como Vinícius Cordoni em Relações Públicas e eu tinha uma grande cliente que se chamava Ludmila Amaral, que falava que Vinícius Cordoni em Relações Públicas era um nome muito grande e carinhosamente apelidou de VCRP. Então eu posso dizer que ela deu o nome da agência antes de se tornar sócia da agência. É verdade. Aí. Então, na verdade, vocês têm assim, uma agência de comunicação e estratégia que se destaca por sua abordagem integrada, que busca ir além das expectativas. Tornou-se parte de seus clientes para garantir a eficácia de suas mensagens e alcance dos objetivos de comunicação a 360 graus. O que significa isso, efetivamente, para uma agência de comunicação? Legal. A gente busca hoje ser parte dos nossos clientes. Então, o que é isso? Quando eles contratam a VCRP, eles estão contratando um time de comunicação 360 para eles, né? O primeiro passo é entender os objetivos deles, para entender quais canais que a gente vai oferecer para eles. Se a gente vai fazer só assessoria de imprensa, se vai ser só redes sociais, se é só LinkedIn, Então a gente faz um trabalho realmente personalizado, a gente não vende por vender, a gente quer realmente construir cases, né? Inclusive a gente foi vencedor de um prêmio Jatobá ano passado com os nossos clientes, então nosso propósito aqui hoje, como agência, é construir a reputação dos nossos clientes, porque a gente fala que reputação não é o que a gente fala da gente, é o que os outros falam da gente quando a gente sai da sala. Então, é importante que a gente consiga fazer com que as pessoas falem bem dos nossos clientes. Eu gosto de fazer uma analogia com reputação, é a gente no escuro, né? É como se fosse assim, um iceberg, tem aquela parte de cima que aparece, mas toda a estrutura é aquela que dá sustentação, aquilo que aparece. Exatamente. Né? Os valores, a crença, toda a estrutura é que de fato vai ser percebida pelos clientes, pelos stakeholders de maneira geral, pelo mercado. Não é isso? Exatamente. Então a gente busca trazer essa reputação para as marcas que estão aqui dentro por meio de comunicação. Mas como a gente vai comunicar, por quais canais a gente vai comunicar e quem a gente quer que fale da gente. E um desses pilares super importantes é a imprensa, que aqui no Brasil ainda, a assessoria de imprensa, que é esse pilar dentro da área de relações públicas, ela ainda é muito vista para momentos muito específicos. Eu sou uma startup e quero divulgar um aporte, e você acaba não criando a consistência, né? Então, antes da gente começar a gravar aqui, eu até comentei, por exemplo, do Nubank, né? O Nubank é uma empresa que tem um olhar para comunicação, para marketing, para relações públicas, para assessoria de imprensa desde o início. Então, o que faz você confiar num banco que não seja um Itaú, um Bradesco ou outros grandes bancos? É a reputação que ele tem. A credibilidade que é gerada pela marca. Exato. Reputação. Porque até costuma-se dizer que a reputação é uma coisa muito difícil de ser construída, mas para perdê-la basta um diretor abraçando lá uma gestora de RH e de repente... E isso a gente faz também, que é o gerenciamento de crise, né? Que é quando acontece isso. A imagem já vai para o brejo, ou seja, né? Exato. É complicado. Ou seja, perder a credibilidade é uma questão muito fácil, né? Vinícius, você falou um pouquinho no começo da nossa conversa sobre cultura e também inovação. É claro que para gerar uma boa reputação, uma credibilidade, é importante uma cultura.
É possível ter uma empresa ou uma estrutura que não tem uma cultura definida, ter boa reputação? Como é que você vê essa relação da cultura no contexto da imagem, da organização, da empresa, da credibilidade que ela gera no mercado? A cultura está totalmente atrelada à reputação, tá? E não só a reputação, a inovação. Eu acho que hoje colocam em cestas. A cultura aqui, a reputação aqui, a inovação aqui. Uma não caminha sem a outra. Vou te dar um exemplo, né? É muito fácil quando você conhece uma pessoa, aquela pessoa que você conhece do final de semana, e vê ela fazendo um discurso no Instagram, no LinkedIn, você fala, pena que eu conheço ela. Então, a atitude para fora de casa reflete o que acontece dentro. Então, nós estávamos até comentando, né, o porquê que a VCRP ela se destacou tanto no mercado e por que a gente se propõe a ter tantas iniciativas como a gente tem. Porque é uma cultura do cliente entender que a gente sabe fazer para a gente, também vai saber fazer para ele, né? Então, hoje em dia, as empresas elas precisam entender que não adianta só ter os pilares da sua missão, visão e valores definidos numa parede ou em um papel. Elas precisam colocar isso em prática. E tem muitas pessoas olhando. Se não só o público externo para julgar, nós temos o público interno. Eu acho que também dentro desse assunto, quem tem muito mais propriedade de falar de cultura é a Lud, e aí eu passo um pouquinho a palavra para ela também. Legal. Eu acho que quando você olha para uma empresa, para uma organização, para ela entregar bons resultados, a gente precisa ter pessoas que trabalham de forma propositiva, com vontade, que vistam a camisa. Hoje, mais do que nunca, o colaborador ele precisa do empreendedor e o empreendedor precisa do colaborador, né? Então, existe hoje uma guerra muito grande, o colaborador e o empreendedor, mas, na verdade, são duas peças que elas precisam uma das outras, né? E tem a questão do financeiro, de você estar ali pagando por um serviço, mas mais do que isso, é fazer com que a pessoa sinta que ela é parte, que ela está crescendo ali dentro da empresa, que existem processos muito bem definidos ali para que isso aconteça, mas tomando muito cuidado para que esses processos não sejam burocratizados demais a ponto de que a gente não consiga inovar ali dentro, né? Então, essas culturas de sempre em prol do resultado e de não tolerar o erro, ela é muito grave, porque se você não erra, você não inova. Então, a gente acredita numa cultura muito forte de autonomia, escutativa, das pessoas poderem errar e construir junto com a VCRP. Então, tudo que a gente faz hoje não é Vini, não é Lud, é todo um time que se propõe e que tem coragem de trazer as suas ideias aqui pra gente também. Interessante. Mas porque assim, nós estamos aqui na nossa empresa há 40 anos. Tivemos altos e baixos, né? Agora um momento de retomada de mercado, em função das próprias tendências e também a nossa adaptação com os nossos produtos e novos produtos, enfim, sempre uma dinâmica de adaptação, de mudanças. E sempre tivemos alguns valores fundamentais, né? De credibilidade, de confiança, de integridade, né? De valores fundamentais. E o que norteia, o que define exatamente uma cultura são, primeiramente, os valores de quem criou, de quem desenvolveu, impõe ali o seu DNA. Mas também, em função das tendências das pessoas que da empresa participam, trazer um pouquinho de cada uma para se corporificar, se materializar uma cultura que esteja ligada a todo mundo. Como é que vocês estabelecem, como é que é isso, pensando lá no executivo, no startup, nos startupeiros, nas pessoas que estão também buscando esse tipo de formação, de pessoas especializadas como vocês, em relação à marca, em relação à agência, em relação enfim, atuar no mercado, até com assessoria de imprensa, diante de uma dinâmica diferente, porque há um tempo atrás eram jornais, revistas e rádios, hoje é mídia digital, qual a opção, qual é o veículo mais apropriado, sem impulsionamento, se vai ter funil, como é que é, ou seja, é uma outra dinâmica, é um outro mundo, né? Então, assim, mas os valores fundamentais, quais são, assim, os passos para implementar numa empresa a sua cultura? Começa com os valores, começa com o levantamento, começa com o que de fato a empresa preza e pensa. Um exemplo, nós temos aqui, tem uma mentorada aqui que é o proprietário de uma empresa de construtora, tem 1.300 colaboradores. E ela mexe com
torres de transmissão, com, enfim, fabricação de produtos, né, com alto risco e até perigos, né? E teve uma vez que uma pessoa teve um acidente, a pessoa se cuidou, não usou o equipamento de proteção e infelizmente veio a falecer. Para tudo, a empresa parou para repensar toda a sua estrutura e assim, ficou em primeiríssimo lugar o valor segurança. Porque o nosso colaborador tem que voltar para casa. Então começou a fazer parte da cultura de tal maneira que, não é que viraram fanáticos, mas assim, as pessoas têm toda uma consciência em relação a esse aspecto que faz parte da cultura, de maneira tal para que as pessoas voltem com integridade, com o seu corpo, com a sua saúde mental, intelectual e física para a sua casa. Então, assim, a cultura é feita por esses valores, claro, pela experiência, pela visão. Como é que se estabelece um processo de cultura numa organização? Legal, eu acho que o primeiro ponto é exatamente essa questão dos valores, é entender quais são os valores que são inegociáveis para aquela organização. Mas mais do que isso, é escolher muito bem os líderes da empresa, porque chega um momento da empresa que o dono, né, ele já não consegue mais olhar para tudo, olhar para todas as pessoas. Então é muito importante que os líderes tenham essa cultura muito em mente, porque eles são o espelho das pessoas que vão trabalhar ali abaixo deles, né? Então, acho que pessoas, né? Lideranças muito bem alinhadas com os seus valores e, principalmente, uma escutativa muito grande do time para entender se as coisas estão funcionando, entender aonde a gente vai colocar os processos, aonde a gente não vai colocar os processos, até onde vai a autonomia e, principalmente, uma cultura que não embebede a vaidade, vamos colocar dessa forma, porque eu entendo que o maior erro de dentro das organizações vem de líderes que não inspiram, e muitas vezes eles não inspiram por conta do seu excesso de vaidade, porque eles entendem que se há uma vitória, a vitória é dele, se há uma derrota, é do time, e não pode ser assim, né? Não sei se o Vini concorda comigo. Concordo plenamente. E só acrescentaria que o que define a cultura, mais do que slides, palavras, é a atitude do dia a dia. Então você pode ter contrata uma agência para criar nossa missão, visão, valores. São os mais lindos poemas que você já viu de missão, visão e valores. Chega no dia a dia, não é nada disso. Não isso é verdade. Não reflete. Então reflete mais a atitude do que a palavra. Aliás, Vinícius, eu entendo que esse seja talvez o nosso grande desafio, de maneira geral, já que a gente lida com comunicação, com desenvolvimento humano, etc., que esse é talvez um dos principais desafios de uma pessoa normal, condições normais de pressão e temperatura, que é ela agir de forma congruente com aquilo que ela fala. Uma coisa que ela fala, outra coisa que ela faz. Se existe essa congruência, a pessoa, então, ela é uma pessoa harmoniosa, uma pessoa que gera credibilidade, inspira confiança, porque ela, de fato, faz aquilo que de fato ela está pregando. E o problema é esse, né? Quando a pessoa fala uma coisa e tem uma pequena história, eu acho engraçada assim, pai falando para o filho, você não pode mentir, porque mentira é feio, mentira é errado, porque mentira é pecado, enfim, todo um sermão sobre mentira. De repente, pai, tá aqui o fulano que fala, filho, fala que eu não tô. Ou seja, como é que isso funciona? Eu estou pegando um exemplo bem crasso, bem simples, mas assim, como é que isso funciona na prática? Quando a pessoa fala uma coisa, mas na prática ela age de forma diferente daquilo que ela fala. Esse talvez seja um dos grandes desafios que nós temos. O que as empresas precisam entender é que antigamente, né, falando de 10 anos atrás, quando você tinha um líder tóxico, uma liderança tóxica, ou você tinha uma cultura que não era exatamente como se pregava ser, as coisas ficavam daquela forma e tá tudo bem. Hoje em dia nós temos LinkedIn, com o colaborador é desligado, ele vai, faz um texto, expõe a verdade. Isso gera muita crise. Normalmente as crises reputacionais de muitas empresas começam ali, né? Exatamente. Quando tem demissão em massa, os colaboradores vão lá. Hoje nós temos o Glassdoor, nós temos o próprio selo GPTW. Então hoje, as planilhas das agências, né, que como é trabalhar não dá para esconder, né? Hoje em dia você não esconde um celular no bolso. Quando a gente brinca que a imprensa mudou, se acontece alguma coisa aqui na avenida, é mais fácil alguém que está com o celular filmar e postar nas suas redes do que chegar à imprensa com uma câmera. Então hoje em dia é mais fácil mostrar
né, o calcanhar de Aquiles dessas empresas. Então, mais do que nunca, se criou uma importância maior ainda, que já deveria existir no passado, mas talvez não existisse pelo simples fato de tudo ser abafado. Mas hoje, com as ferramentas que nós temos, é muito fácil você identificar se aquela cultura realmente funciona ou não funciona. Na verdade, assim, quem é o Vinícius Cordoni? Com mais de 13 anos de experiência em relações públicas, Vinícius Cordoni, fundador da VCRP, atualmente o comunicador brasileiro com maior número de unicórnios atendidos no seu currículo. Possui graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo, possui, além de pós-graduação em comunicação empresarial, um MBA internacional em gestão de negócios. Eu quero te perguntar então, Vinícius, você é um comunicador com o maior número de unicórnios atendidos no Brasil. O que empresas bilionárias fazem de diferente em relação à cultura de inovação? Consistência. O que eu mais escuto com todas as empresas que eu converso, é muito fácil, Banco Neon, fazer esse tipo de comunicação, ter uma agência como vocês, investir como eles... Agora que eles estão desse tamanho. Ninguém nasce grande, né? Todo mundo nasce um pouquinho, vai investir, apanhando, vai investindo em cultura, vai investindo em inovação, vai investindo em N outros pilares e chega lá. Então, o que faz uma empresa chegar ou não chegar? Consistência. Mais do que consistência, tentativa e erro. A Lud pontuou muito bem aqui que o erro também faz parte da cultura. Nós mesmos, na VCRP, muitas estratégias, né, nós acertamos e outras estratégias nós erramos. A gente brinca que eu sou o cara que quero gastar, a Lud é quem quer segurar. Então, quando eu chego com uma ideia megalomaníaca, ela já chega, meu Deus do céu, não. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, você só vai saber isso se você colocar em prática, né? Se você, e mais do que você colocar em prática, não adianta você colocar uma vez e parar. Então a gente vê muita empresa que nos procura, eu quero fazer um trabalho pontual. Nada contra o trabalho pontual. O trabalho pontual ele vai existir, o trabalho pontual ele é muito importante para determinado assunto. Mas você constrói marca não só quando você tem um assunto para divulgar. Você constrói marca quando você não tem e você tem os parceiros ideais para achar o que você não tem para colocar lá. Então, nem toda empresa ela vai comprar uma empresa todo mês, ela vai criar um produto todo mês, ou ela vai ter uma grande novidade todo mês. O que ela vai fazer? E aí que eu brinco que é a consistência. Interessante, né? E consistência tem a ver também com outros fatores direto ou indiretamente envolvidos. Tais como a inteligência, você falou agora um pouco de inovação, que é reflexo também da criatividade, que tem a ver com visão de mercado, tem a ver com senso de realidade, tem a ver com oportunidades, nichos, tem a ver com produto, tem a ver com momento, tem a ver com utilização de recursos de inteligência artificial ou outros para que o produto também esteja na boca do povo, tem a ver com o conhecimento da cultura das organizações, para que elas também possam ter uma frequência similar em relação àquela que você propaga, para que haja similaridade, continuidade, e muita coisa envolvida, né? Então, consistência para você, além disso, o que mais significa? Eu acho que consistência, aqui no off a gente estava brincando, eu te elogiei pelos 40 anos empreendendo, né, pela resiliência, o que não é fácil. Eu acho que adaptabilidade também, né, além dessa consistência, porque você citou inteligência artificial e aqui se a gente for olhar de 15 anos para trás, quantas coisas mudaram? Tudo mudou. Então, talvez era impensável que fossem feitas novelas para o TikTok ou para o Instagram. Novela era coisa de TV aberta. Hoje em dia não é mais. E aí você fala, o que isso tem a ver com marca? A marca hoje consegue segmentar o teu anúncio e o teu investimento. Então essa adaptabilidade as empresas conseguirem entender que a comunicação mudou e mais do que isso, que a inovação ela não pode ser só um discurso e que a cultura agora ela é aberta. Todo mundo está vendo e está monitorando.
Então, acho que faz parte de um ciclo, de um processo, sabe? Eu acho que complementando o Vini aqui, eu acho que o que essas empresas também têm em comum e o que vem dentro dessa questão de consistência é saber onde se quer chegar, né? Então, eu acho que tem muito empreendedor, startup, de agência de comunicação também, que abre um negócio, inova, atira os recursos, erra, mas não tem as KPIs bem definidas, não sabe por que fez aquilo, não sabe quem quer atingir e não consegue olhar, metrificar para ver o quanto aquilo te deu de retorno, quanto aquilo que não te deu de retorno e entender o aprendizado daquilo. Então, acaba desistindo no meio do caminho por conta dessa frustração. Então, eu adoro o Flávio Augusto, sou admiradora do trabalho dele e no livro dele ele fala uma frase que eu repito sempre. Ele fala que o empreendedor ele tem 5 minutos para se frustrar. Depois é bola pra frente para tentar reverter o jogo, né? Então, acho que adotamos isso pra nossa vida. A gente tem 5 minutos para ficar frustrado e depois dar a volta por cima, né? Tem uma música antiga, isso aqui o pessoal mais antigo não talvez nem conheça. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Sim. Porque essa é antiga, essa aqui não é do seu tempo. Não. Mas eu conheço. Não dá para chorar em posição fetal por muito tempo, né? Ludmilla, chamada aqui carinhosamente pelo seu parceiro de Ludi Amaral. Ludmilla Amaral, CEO da VCPR. Quando você chegaram, eu imaginei que era um casal. E é um casal de sócios, né? Mas não de marido e mulher, de parceiros, mas sócios em uma empresa próspera aí que está crescendo assim, significativamente em tão pouco tempo. E a Ludmilla é reconhecida no mercado de comunicação por sua capacidade de liderar equipes, desenvolver estratégias de comunicação eficazes que contribuíram para o sucesso de mais de 100 marcas ao longo da sua carreira. É formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana, possui mais de 14 anos de experiência em comunicação. A Presbiteriana não é a... Presbiteriana Mackenzie, ela mesma. Os meus filhos estudam Mackenzie. Eu também sou um admirador do Mackenzie. Eu sou Mackenzista roxo. Uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie. Tem uma questão aqui. Vocês fizeram um e-book, gostaria que falasse um pouco sobre o e-book que vocês fizeram, que aliás recebemos honrosamente, depois vou ter o prazer de ler, ter que desfrutar muita coisa dele. Nesse e-book vocês mostram que tem uma informação de que, apesar de 86% dos profissionais considerarem a cultura essencial para a inovação, somente 32% veem ações concretas nas empresas. Então a pergunta é, por que ainda há esse abismo de discurso e prática? Eu acredito que por conta da cultura, porque a mesma pesquisa, o mesmo e-book, ele traz ali muito claro que 72% das empresas que são consideradas inovadoras, elas têm 3 tópicos em comuns. O primeiro é a escuta ativa, que é uma parte, é um pilar extremamente importante quando você olha para cultura, um olhar para a diversidade de pessoas e um incentivo à autonomia, que é exatamente isso que a gente estava falando. Sim. Né? Então, e um outro dado muito interessante é que as empresas que têm uma cultura forte, elas têm 3 vezes mais propensão em terem sucessos em cases de inovação. Então, eu entendo que esse abismo vai muito por conta dentro da cultura corporativa. Então, não adianta nada. Por exemplo, hoje na VCRP a gente tem um perfil do Vini, que é um cara realmente muito inovador, muito criativo, megalomaníaco, como ele mesmo diz, ele é mesmo. Mas não adianta só o Vini sair por aí tendo criatividade. Aí chega o Guilherme, que tá aqui com a gente, tem uma ideia, e o Vini vira sua ideia é muito ruim. Não quero ouvir. Né? Afinal de contas, não é a minha, não é? Afinal de contas, não é a minha. E aí, talvez a ideia do Vini não seja tão boa quanto a do Gui. Sim. E você deixa de inovar. Tá. Você deixa de fazer algo que seria muito bacana para a empresa, porque você não quer ouvir a pessoa, você não tem uma escuta ativa, você não tem um feedback claro, porque a ideia do Gui pode ser boa, mas talvez ela precise ser lapidada. Então, Gui, sua ideia é muito legal, mas e se a gente fizer assim, assim, assado? Isso é um feedback construtivo, né? Então, eu acredito que o abismo está exatamente por conta dessa questão da cultura, né? E também tem um outro ponto que o Vini traz bastante, vou até deixar ele me complementar, que ele sempre fala que a inovação a gente não cria, né? É algo que a gente se reinventa o tempo todo. É aquela coisa de nada se cria, tudo se copia, tudo se melhora, tudo se reinventa, né? E a inovação nada mais é do que você encontrar um novo caminho para resolver uma dor que ainda não foi solucionada. E talvez seja reciclar algo que já exista, né? Mas muitas empresas não olham para esse lado, acham que inovação é só uma inteligência artificial nova, e não necessariamente é isso. Você pode complementar. E na prática,
esse abismo, não tem como não falar que ele não parte da liderança, tá? Porque... Principalmente da alta liderança. Da alta liderança. Todos esses caras. Porque os liderados, eles podem ter todo o esforço do mundo, eles podem ter toda a boa vontade, eles podem ter estratégia. Se eles são barrados, não adianta, não vai passar, né? Então, eu acho que a gente sim tem que olhar para esse lado. Vou dar um exemplo na VCRP. Hoje, eu encho o saco do nosso time, o time de PR que cuida de nós mesmos e o time de digital, que inclusive o Hugo e o Gui estão aqui, pois todas as estratégias e tudo que a gente vai fazer, se você fosse analisar, eu não precisaria levar tudo para eles. Tem coisas, nós somos sócios, a gente poderia resolver num call se eu ver a luz, mas são muito mais cabeças que estão no dia a dia realmente fazendo acontecer. Então todas as nossas iniciativas eu levo para eles. Agora eu vou te dar um exemplo. Nós fomos a única agência da América Latina a fechar uma das 7 maravilhas do mundo para um evento corporativo. Nós fechamos o Cristo Redentor durante o Web Summit no Rio, fizemos um evento à noite, iluminamos o Cristo com as nossas cores, quando a Lud fala de megalomania é isso. E sabe quem deu a ideia desse evento? O nosso diretor financeiro. Olha... Nosso diretor financeiro falou... Até ele vê o valor, né? Brincadeira. Não, mas ele falou... Opa! A gente falou, vai ter um evento no Rio de Janeiro, nós precisamos fazer um evento à parte do evento para levar os principais executivos para lá. Vocês são ousados, se não são megalomaníacos, são pelo menos ousados. Ele virou e falou assim, por que a gente não coloca uma camiseta da VCRP no Cristo? Olha. Brincando. Como se fosse impossível. Ia ter um grande evento, né? Que é o Web Summit no Rio de Janeiro pela primeira vez no Brasil. Então a gente queria chamar a atenção das empresas. Mas iam ter 200 eventos ao mesmo dia. Nossa. O que a gente pode fazer de diferente para chamar a atenção? E ele, vamos colocar a camiseta da VCRP. É abençoado aí, de cima para baixo. Como se fosse uma coisa assim. Ele falou e acabou, né? Não, mas eu olhei para ele e para a Lud e falei, vamos. Como assim? Brincadeira, eu falei, calma. Cara, a gente entrou em contato, eu mandei uma pessoa que trabalhava com a gente, porque a gente não tinha resposta para o Rio de Janeiro, comprou o ingresso do bondinho, subiu no Cristo, bateu na porta, perguntou onde era o departamento de marketing e falou, vocês fazem evento corporativo? Sim, nós fazemos evento corporativo. Pronto. E aí a gente começou... Então, aí viu o tamanho do bolso, né? Profundidade, altura. O que eu quero dizer como cultura? O diretor financeiro criou. Olha só. Um cara que tá olhando para números e planilha. Processo, tá. Ele criou. Agora o time me barra. Não, isso daí que você quer fazer também não. Ou, vamos fazer isso, mas vamos por esse caminho. Então, imagina quantas coisas em grandes, médias e pequenas empresas poderiam ser evitadas se toda a cadeia fosse utilizada. Eu acho que tem uma cliente nossa muito querida, tenho muito carinho por ela, que ela sempre fala que para você ser um bom gestor, você precisa ter a humildade de saber o que você também não sabe. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Tem muita gente na VCRP que sabe muito mais de muita coisa do que eu, né? E a gente tem essas pessoas que hoje nos ajudam, o Gui, o Gu e as outras pessoas que estão envolvidas também, que sabem mais do que a gente em muitos aspectos, né? Então, se a gente não ouvi-los, a gente corre o risco de dar um tiro no pé. É verdade, né, Lúcio? Porque ninguém é bom em tudo. Exato. Um bom líder não necessariamente é aquele que sabe tecnicamente sobre o produto. Por isso que ele contrata pessoas que têm mais conhecimento, mais experiência, outra visão, que certamente complementa aquela de uma pessoa que ensina, sem dúvida, sem dúvida. Estamos aqui com, certamente, empreendedores, empresários, talvez pessoas que estão aí com a sua startup, e pessoas que são consultores, mentores, líderes de organizações, muitas pessoas assistem ao nosso programa. Então, o que vocês recomendariam, pergunta, vocês veem quem responde isso, para que as empresas que querem hoje tornar a sua cultura mais inovadora e menos engessada? Ou seja, uma cultura que seja atualizada, conectada. Você falou agora há pouco de mundo, né? Desse mundo que nós vemos, tal, mundo bunny, VUCA, mundo maluco, transformação, mudanças tão intensas aí, mudança dos países, interferência em países, em mundo de guerras, sei lá, toda essa loucura que a gente vive. Mas tem um lado assim que são as nossas empresas, os nossos trabalhos, aquilo que nós fazemos. E as nossas, obviamente, empresas nem sempre têm essa visão de uma cultura, ainda mais com essa visão. Porque cultura não é simplesmente colocar os valores lá na parede e pendurar. É a pessoa viver aquilo, estar em consonância com aquilo.
e assim as próprias empresas contratarem pessoas que estão vinculadas aos padrões e aos valores que se estabelecem no valor da empresa pela cultura. E também as próprias pessoas, esses valores aí não me servem, os meus valores são diferentes. Então eu não vou entrar numa empresa que preza ou prega coisas diferentes das minhas. Então não tem liga. Porque entendo que também um dos grandes desafios é ter pessoas que venham e vivam essencialmente aqueles valores fundamentais que estão inseridos na cultura. Mas de qualquer maneira, assim, dando um passo atrás, estamos no momento agora de rever a nossa cultura aqui na Passadori, vendo alguns conceitos, buscando pessoas que conhecem um pouco mais sobre isso do que a gente, voltando àquela necessidade da humildade, né? Se era para eu fazer, eu já tinha feito, os meus valores são esses, assim, implanta-se, pá, a partir de agora, Alexandre, né, e tal, não vou falar o nome, o Alexandre, pá, bate o martelo, tem que ser do meu jeito e tal, e de repente se implanta uma cultura nova, não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo, e quais são os passos, ou quais seriam os passos, para que essa empresa possa ter a sua cultura definida, clara, e que as pessoas vivam em harmonia com essa cultura inovadora implementada? Você quer que eu responda? Vou deixar a guardiã da cultura pensar. Eu acho que o primeiro passo é um olhar para dentro, né? Abrir a caixa de Pandora aí sem medo do que possa haver ali dentro e sem medo de entender que talvez algumas das coisas que precisam ser mudadas vêm da gente mesmo, né? Então, abrir essa caixa de Pandora, entender todos os problemas que tem ali dentro, entender os nossos próprios erros e ouvir o time. Eu acho que a principal ponta é ouvir o time e deixar com que eles entendam que não vai ter retaliação, que é importante eles falarem ali o que eles entendem que pode ser melhorado dentro desses processos, né? E com base no que o time está falando, com base até no que os clientes estão falando, da percepção deles também, porque essa experiência do cliente, ela traz também muito que a cultura, né? Na VCRP hoje a gente tem NPS, o nosso time é bonificado por NPS, porque o nosso principal KPI da porta para fora é que o cliente fique muito satisfeito, né? Então, e a percepção do cliente, quando ele traz ali no NPS exatamente aquilo que a gente quer transparecer para fora, significa que a gente está bem alinhado. Então, ouvir também a percepção do cliente, linkar tudo isso internamente com quais são os seus valores negociáveis, o que o time trouxe de bom, e não tem medo de fazer coisas diferentes para que essa nova cultura seja alinhada, né, com as suas perspectivas, com as suas expectativas do seu cliente, do seu colaborador. Não sou tão técnico quanto a Lud, mas o que eu diria é: pense em uma cultura para 100 funcionários, mesmo quando você tiver apenas um. Interessante isso, hein? Tá. Eu vou pedir para você repetir, porque essa é uma informação que merece ser pensada e repensada. Talvez colocar uma plaquinha pendurada, né? Pense em uma cultura para 100 funcionários quando você tiver apenas um. Porque no começo da VCRP, eu falo isso abertamente no nosso livro, quando não tínhamos a Lud ainda como sócia, eu contratava muito mais por currículo, por onde já tinha passado, pelo cliente que a pessoa já atendeu, sem me atentar ali a valores de cultura, valores comportamentais. Quando a Lud chega na VCRP, ela identifica que era preciso, ainda éramos, acho que 8, 9 pessoas. Né, éramos pequenitos. Éramos pequenininhos ainda. Mas aí ela identificou, falou assim, não, a gente precisa criar aqui algo para quando a gente dobre, triplique, quadruplique de tamanho, isso se mantenha. E a gente tem que entender também que quando você pensa numa cultura para 100 pessoas e você tem essa uma pessoa, ela vai espalhar a cultura da empresa para outra que está chegando, para outra que está chegando, para outra que está chegando. Se propaga. E aí ela se propaga. Então, acho que os empresários hoje, eu converso com muito empresário. Eu brinco que hoje minha vida é conversar com empresários. E eu acho que eles estão pensando muito em, não, eu preciso pensar no agora. Amanhã, se minha empresa duplicar... Às vezes, se ele pensar quando a empresa for duplicar, é tarde demais para arrumar o que ele já poderia ter arrumado antes. E talvez nem duplique, né? Talvez morra no meio do caminho. É como você construir uma casa. Eu estou em obras agora, eu falei para minha esposa, o que você quiser fazer, faz agora. Depois que mudaram, eu falei, eu queria ter feito. Falei,
agora. Dançou. E eu sei que vai acabar acontecendo, tá? Mas o que eu quero dizer, né, usei essa metáfora para dizer que não espere o amanhã, né, para você prever como vai acontecer. Faz agora, que aí você vai construindo, o amanhã ele vai ser muito mais rápido. Curioso disso tudo, Vinícius e Ludmila. Já fiquei próximo. Não, chama de Ludmila é quando estamos bravos com ela. É Lud. Não, quando fala assim, a Ludmila, como é que é assim? Vinícius Cordou-se a mãe, quando chamava, fala o nome completo, né? Não, aí Eu já estou perdido aqui, né? Mas, nessa linha de pensamento, tem assim, vou trazer um reflexo desse trabalho que vocês fazem em relação à cultura, porque a cultura tem a ver, acima de tudo, com o propósito. Da mesma maneira que nós temos o nosso propósito de vida, a consciência de eu agir em conformidade com aquilo que para mim é importante, a empresa, quando define a sua cultura, é o seu propósito, de servir, de fazer bem feito e, certamente, emoldurada pelos valores que vão dando as suas pinceladas para que, ao final, tenha assim, vamos dar uma cor, uma energia ou multifacetada em termos de cores, de reflexos, que, de qualquer maneira, refletem essa essência. Que vocês, de uma maneira muito apropriada, trazem assim como inovação, uma coisa nova, disruptiva, uma coisa visionária em termos de futuro, em termos de pense no futuro, para que você não fique arrependido por não ter pensado, ou seja. Então eu vejo muita inteligência por trás disso, né? No sentido de perspicácia, de sensibilidade, de atuação no contexto de um mundo que se muda e se transforma. E vamos imaginar uma empresa meio assim engessada em função de estrutura, em função de tempo, e ela não se adaptou, não se ajustou às tendências e modificações do próprio mercado. Ela acabou ficando um pouco para trás. Eu tenho vários colegas empresários também, como eu, que tem assim um negócio que foi muito bom, negócios prósperos, de repente assim, fazendo as novidades e tendências, elas foram ultrapassadas por pessoas que tinham talvez uma visão inovadora, talvez uma cultura mais forte e sólida, deixando para trás assim, um pouco frustradas essas empresas. Que recomendações vocês dariam para essas empresas e pessoas que têm o sonho ainda de realizar muita coisa, mas se veem esbarradas ou limitadas em função das próprias limitações do próprio mercado? Ou porque não se inovaram, ou porque não tiveram um apoio de vocês nessa visão em termos de perspectivas, de novos negócios, de se adaptar às tendências de mercado. Que recomendações vocês dariam para essas empresas, esses empresários que padecem dessa dificuldade? Eu acho que o primeiro passo é... A Lud falou muito do ego e da vaidade, né, de alguns empresários. É você gritar por socorro e você gritar por ajuda, porque a gente vê que tem muita gente que está estacionada com suas empresas e não quer contar para alguém, não quer buscar uma ajuda de um especialista, seja em comunicação, seja na reestruturação de negócios, seja em qualquer área, né? A gente vê muita resistência ainda. Mas o meu negócio funcionou. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Morri assim. Meu negócio funcionou assim por muito tempo, né? Vamos olhar para Blockbuster, vamos olhar para o Mapping, vamos olhar para Kodak, né? Que foram 3 empresas que jamais você diria que quebraria. Então eu acho que a primeira parte da vaidade de quem está na tomada de decisão de solicitar ajuda e rever o plano de negócio. Porque uma coisa que eu brinco muito é: você não vende o que você quer vender, você vende o que o outro quer comprar. Então, vou trazer palavras que eu já trouxe aqui na conversa também: consistência, adaptabilidade. Então, muitas vezes você precisa, né, usar o jargão do startupeiro, pivotar o seu modelo de negócio, né? Então, às vezes não é porque funcionou, a gente não sabe se a VCRP do modelo que ela é. Olha que nós temos 7 anos de idade, mas a gente sempre se questiona assim: será que a assessoria de imprensa e o PR vai ser para sempre isso? Será que eu não tenho que investir muito mais no digital? Será que eu não tenho que pensar o digital? Então, se questione, tem alguém para trocar. O empreendedor, por natureza, falando aqui para empreendedores e empresários, são seres solitários. São seres que muitas vezes você não tem com quem desabafar. Quando eu vou desabafar com a minha sócia, eu estou levando um problema para ela que está tocando a operação e está no caso do dia a dia. Hoje mesmo aconteceu um exemplo, eu falar com ela, porque tá tudo bem com você? Porque ela estava seca comigo, porque ela estava
trabalhando. E eu tinha algumas coisas para falar para ela, né? Então, eu acho que de forma muito resumida do que eu falei aqui coloca a vaidade numa gavetinha e fecha. Busca ajuda. Busca pessoas para trocar. Hoje está crescendo muito a demanda de conselho. Eu acho que o conselho pode ser uma estratégia, né, ali para ajudar no operacional. Só que, mais uma vez, não adianta fazer tudo isso, chegar no líder e travar. E barrar. Eu vou acrescentar só 2 coisas ao que o Vinícius falou, e vou ser bem breve, assim. Mas eu acho que 2 coisas que eu acho que a gente precisa fazer. A primeira delas é ouvir o cliente, mas ouvir de verdade. Escutar o que o cliente tem a dizer. Se talvez a tua empresa não esteja crescendo ou não esteja indo tão bem, também o teu principal influenciador, que é o teu cliente, não tá te indicando, não tá falando de você, e aí, talvez é porque ele não esteja tão satisfeito com você e deve estar ali buscando um outro fornecedor, um outro parceiro para aquele momento. Às vezes que a gente mais evoluiu na VCRP foi quando a gente ouviu críticas pesadas de clientes e a gente conseguiu mudar tudo isso. Então, clientes parceiros mesmo, né? E o outro ponto é um olhar muito forte para o back-office da empresa. Então, assim, eu sou uma comunicadora. O Vinícius é um comunicador. Eu não sei finanças. No início da VCRP, a gente precificava assim, ó. Vamos cobrar esse cliente... Deixa eu ver. Acho que esse valor dá... Pela aparência. Acho que esse aqui tem mais dinheiro, esse aqui tem. Então, eu não entendia nem o valor agregado naquilo. Diferente de um trabalho de precificação. E não sei fazer um contrato jurídico. E aí, eu quero fazer tudo isso. Então, eu vou aprender a fazer isso. Meu tempo tá sendo jogado no lixo, sendo que eu posso ter parceiros ali que vão se especializar para isso e que agregue valor. E um back-office bem estruturado vai te dar capital de giro, esse dinheiro que tá parado vai ficar investido em algum lugar para ele crescer também. Então, é esse olhar que talvez muitas pessoas não tenham porque acham que é um investimento desnecessário, mas é o investimento mais necessário que tem. Hoje alguns clientes questionam, né, quando a gente participa de algum processo de concorrência, eu mando uma proposta, querem discutir preço comigo e com a Lud, eu falo, vou ver com o meu financeiro está. Pô, vocês não são os donos? Sim, nós somos os donos, mas quem manda na precificação é o nosso financeiro. Eu não posso trazer um cliente com uma margem abaixo da nossa meta. E nem no prejuízo, né? Pagar para o cliente. E aí a gente tem um compromisso aqui, um com o outro. Tiveram várias marcas que a gente queria colocar para dentro de casa, mas assim, a gente não opera, mesmo que for uma marca... No início da VCRP, sim. Foi importante para a gente crescer no negócio. Mas hoje não. E quem trouxe essa consistência é o nosso financeiro. Então, uma outra coisa que eu vou falar de adaptabilidade, e eu lembrei de uma coisa. Eu converso também com muitas agências, né? Nós somos associados à Abracom. Nós fomos uma das primeiras agências, vou falar a primeira, de acordo com quem eu conversei, a ter um estudo sério feito por contabilidade jurídico da reforma tributária. Tem empreendedor que não se ligou ainda que nós estamos em período de transformação e que a reforma tributária, se acontecer do que está hoje, e se ele falar assim, vai acontecer só amanhã, se ele deixar para mudar amanhã, a margem dele vai cair. Não, e isso veio do nosso financeiro, né? Então a gente não tem essa visibilidade, as informações são trucadas. Então, o quanto essa reforma tributária vai afetar empresas de serviço, que serão as mais afetadas. Ficamos sabendo disso, entendemos isso. O quanto o nosso imposto vai aumentar com isso e o quanto isso vai impactar no nosso negócio. Então... São muitos fatores que estão interferindo direto e indiretamente. Oceano azul, oceano vermelho, depois tem assim, concorrência, inovações, produtos que têm uma certa validade, um tempo de vida, depois... necessidades pontuais de mercado. Uma curiosidade, mais que uma curiosidade, uma orientação em relação a isso. É certo que startup não necessariamente é aquela empresa que parte do zero e começa com uma coisa totalmente nova, disruptiva. Startup pode ser também uma empresa que já existe, mas ela se reinventa, ela cria uma outra condição, ela se modifica e assim, deixa de ter aqueles produtos antigos e passa a ter uma visão diferente. Qual a diferença entre quando vocês pegam uma empresa que é uma startup para se transformar depois num unicórnio, ou de uma empresa que já existe, mas ela se renova, se modifica, se rejuvenesce, se transforma, a partir talvez da cultura de inovação, ou cultura com inovação, para ser essa empresa que ela deseja ser?
Eu acho que quando, vamos ao primeiro exemplo, né? Quando a gente pega uma startup que está começando, eu acho que ela tem uma licença poética muito maior de inovar, de ousar nos aspectos de produtos e nos aspectos da sua comunicação. Quando a gente pega uma empresa que já é consolidada e ela precisa virar essa chave, né? Ela precisa mudar esse gatilho, ela não pode colocar tudo a perder como uma empresa que está começando do zero. Só que ela tem um ponto positivo, que é a credibilidade que ela já construiu e o tempo de mercado que ela tem. Então, hoje o conceito de startup não existe ainda. Faz tempo que eu não leio um dicionário, mas acredito eu que não tem startup no dicionário. Então, assim, o que é startup, afinal? É uma empresa que começa do zero? É uma empresa que pivota? É uma empresa que muda seus produtos? É uma nomenclatura, por mais que todo mundo use, ela é uma nomenclatura muito vaga, né? Ela não tem uma definição exata. Você pode considerar uma empresa que tem o valuation de $1 bilhão, que é o famoso unicórnio, uma startup? Na minha opinião, ela já mais do que se consolidou. Sim. Né? Então é um conceito que fica muito perdido no meio do caminho. Mas o que eu acredito é que se a gente for olhar as maiores startups que nós tivemos no Brasil, Banco Neon, Nubank, QITech, Madeira, são empresas que nasceram com uma comunicação mais disruptiva, mais ousada. Já essas empresas tradicionais, elas também constroem a sua comunicação, mas de uma forma um pouco mais, né, parruda, uma forma um pouco... E nós temos as empresas que estão longe de ser startups, que são empresas tradicionais, que trazem a leveza das startups para a comunicação, como um grande caso que é a Serasa. Mas eu acho que, independentemente de ser uma startup ou uma empresa que está se reinventando, fazer comunicação para essas empresas vai muito da cabeça de quem está lá dentro. Então, você tem startups ali dentro que não acreditam no marketing, que não vão investir nisso, que não vão colocar dinheiro nisso e não vão construir isso. E startups que só querem fazer divulgações pontuais, como a gente comentou, não cria consistência. E a gente tem empresas tradicionais que nunca fizeram um trabalho de comunicação. Então, vai muito da cultura do dono também de entender o que é comunicação e o quanto ele quer chegar nisso, né? Então, eu venho falando muito com os colegas que têm agência de comunicação nos grupos que a gente tem. Eu fui no evento da Exame essa semana, a gente trocou muito sobre isso, que é como que a gente consegue levar para esses empreendedores essa cultura da comunicação e da reputação que é tão forte nos Estados Unidos. Quando você vai olhar as séries nos Estados Unidos empresariais, Succession e outras séries assim, a própria minissérie da Uber e de outros que tiveram também do WeWork, traz ali a área de comunicação de PR como centro de tudo desde o início, né? Então, como que a gente traz essa cultura, como que a gente fala isso pro brasileiro que não está acostumado, né? Que não entende o que é. Uma coisa recente que aconteceu que eu fiquei encantada, que eu até trouxe isso no meu LinkedIn, é que tá tendo essa novela agora na Globo, Vale Tudo. Aí tem o Bartolomeu lá, que é um jornalista antigo, e ele começa a fazer assessoria de imprensa pra Raquel, que é uma empreendedora recente, que fundou ali uma empresa de alimentação, que é a Paladar. E ele faz o media training com ela, acompanha ela numa entrevista, ele traz o beabá do que a gente faz. E aí um colega até comentou no meu LinkedIn, falando, nossa, agora sempre que minha avó perguntar o que eu faço, eu vou mandar ela assistir esse episódio, porque ficou tão claro. Qual a novela mesmo? Vale Tudo, é a nova novela da Globo. Então, assim, poxa, que legal, olha só, né? A TV aberta tá trazendo essa questão da comunicação e tudo mais. Então, como que a gente traz esse fortalecimento? Porque eu acho que no Brasil a gente tem esse desafio e ele independe do tamanho da empresa, sabe? Tem uma frase do Bill Gates que ele fala, se eu tivesse X dólares para investir, eu investiria tudo em relações públicas. Em relações públicas. Tem uma frase do Bill Gates que fala isso. Olha, gente... Perceberam, né? Esse papo aqui não tem fim. Tanto que vai ser um prazer, obviamente, ter outras oportunidades, porque vocês não fizeram aqui uma entrevista, fizeram aqui uma verdadeira aula para empresas, empreendedores, pessoas que desejam ter uma perspectiva nova, uma visão de como é que eu posso melhorar os meus negócios, como é que eu posso crescer no mundo que se torna cada vez mais competitivo. E algumas pessoas saem muito bem, talvez encontraram seus próprios caminhos, mas não são tantas as pessoas que fazem isso. Mas por que não também cada um de nós encontrar, por meio da inovação, da cultura, da criatividade, da inovação, dos valores,
da credibilidade que vocês trouxeram, da consistência, que também tem a ver com a credibilidade gerada pelo esforço, pelo trabalho. Você no começo da nossa conversa falou assim da cultura do erro, aceitar os erros como faz parte de um processo de crescimento e desenvolvimento, e ter a flexibilidade de dar com gente no mundo que a gente vive também, questões geracionais, questões de inovação, de tecnologia. Ou seja, muitos desafios, né? Porque quem resolve, uma vez assim, pense, agora eu vou trabalhar menos, eu vou montar minha própria empresa. Não. Você trabalha 10 vezes mais, fim de semana, sábado, domingo, às vezes não dorme porque tem um compromisso para, enfim, coisas dessa natureza que fazem parte da vida de um empreendedor, de um empresário. Então estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu queria primeiro assim, enaltecer a amizade de vocês, a confiança que vocês demonstram, a simpatia que existe e assim, essa sintonia, porque penso que uma empresa flui quando há sintonia entre as pessoas que dela fazem parte, sonhando um sonho juntos. Se cada um puxa para um lado no braseiro, então de repente assim, a empresa não tem um foco, não tem uma direção. Então parabéns para vocês por demonstrarem isso na prática aqui para os nossos, né, quem está nos assistindo, essa sintonia de vocês, parabenizá-los por isso. E agradecer pela presença de vocês em nosso programa. Fique à vontade para deixar aqui um recado final, o contato de vocês, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o trabalho que vocês fazem. Fique à vontade. Legal, obrigada, Reinaldo, pelo convite, pelo papo. Foi muito bom estar aqui com você hoje. E meu convite vai ser para vocês olharem lá as nossas redes sociais, para vocês verem o trabalho que o nosso time de digital faz, porque a gente faz para dentro de casa como a gente faz para fora de casa, e o nosso trabalho é incrível. Tô te dando biscoito, Guilherme. Então, acompanha a gente nas redes sociais, a agência VCRP, e vem conhecer um pouquinho mais do que a gente faz por aqui. Bom, VCRP, só para você guardar. VCRP, tá? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui, mais uma vez, dividindo aqui com a Lud, conversando aqui de dois comunicadores com outro comunicador. Aprendemos muito com você aqui também. Muito obrigado. E reforço o convite da Lud para seguir as nossas redes, que sempre a gente coloca cases, algumas novidades lá, que o nosso time de digital, assim como de PR, é incrível. Obrigado. Obrigada. Para você, então, né? Para você, agradecido, né? E para você que tem, assim, acompanhou o nosso trabalho aqui, esse bate-papo tão gostoso, que nós ficaríamos aqui horas, eu certamente trazendo para você informações úteis, outros comentários e certamente muita novidade, porque é um pessoal que tem um poço, assim, muito profundo de conhecimento e principalmente de sabedoria. Então, para você, espero que tenha gostado. Ficamos aqui com um abraço e, por que não, até o nosso próximo programa. Até lá.